Meu feliz sábado a todos. Que bom que é voltar novamente aqui à igreja do Parque Piauí. Já faz um bom tempinho que não aparecia por aqui, mas Deus nos deu a oportunidade, o privilégio de podermos retornar aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus nesta manhã. Você que veio até aqui, seja bem-vindo. Obrigado porque você veio. Com certeza o Papai do Céu está muito feliz, porque nos reunimos para adorá-lo na sua casa. Para os nossos amigos que estão nos acompanhando também pela internet, sejam bem-vindos. Que vocês possam se sentir bem, como se estivessem aqui também, dentro da igreja. E juntos nós vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus hoje. Teremos a oportunidade de fortalecer ainda mais a nossa fé. Mas eu quero, antes de entrarmos na nossa mensagem desta manhã, eu quero apresentar para vocês um projeto muito importante que está sendo lançado aqui no Piauí e é do Ministério de Publicações da Missão Piauiense. Nosso departamental de publicações, pastor Marcos Sobrinho, não é? Está encabeçando aí essa ideia. E a ideia é um projeto de saúde para a igreja, para o distrito, para a missão inteira, para a missão piauiense. O que é esse projeto? É um convite para que todos nós passemos por uma mudança de estilo de vida. É um tratamento de 21 dias para que você se torne uma pessoa completamente nova. Abandone os hábitos antigos que são ruins, ganhe novos hábitos durante esse período e, ao final disso, nós sejamos novas pessoas. No dia 7 de agosto, então, a Missão Piauiense vai transmitir uma live que vai lançar esse projeto. Mas o que nós usaremos como base para que esse projeto aconteça e todos nós passemos, então, por esse tratamento? Nós usaremos um manual de saúde, que é o mais novo lançamento da Casa Publicadora Brasileira, e é esse material que eu tenho aqui nas minhas mãos. E o título é 21 dias para mudar, tá bom? Então, se você deseja participar desse projeto, que vai ser um tratamento aí de 21 dias para que a gente ganhe um novo estilo de vida, que seja capaz de controlar as doenças que já temos, prevenir as novas ou curar as que já temos nesse momento. Se você deseja passar por esse tratamento, esse processo, basta você me procurar ou procurar o irmão Edmilson aqui na igreja, que a gente está mais inteirado disso e pode lhe ajudar, para que você então possa estar participando dessa ideia, tá bom? E você vai receber também aí no seu privado, no WhatsApp, nos grupos da igreja, mais informações ainda sobre isso, tá bom? Mas conto com a participação de todos vocês. Nessa manhã, nós vamos estudar um pouquinho a Bíblia. Eu sempre gosto de dizer que onde eu chego, eu gosto muito de ensinar a Bíblia. Eu considero de muito valor também os outros tipos de sermões, mas eu gosto sempre de, quando possível, a gente se deter um pouquinho para estudar a Bíblia. E eu vou pedir aqui ajuda para os meus auxiliares ali agora, lá do audiovisual, isso, para lançarem aí. Como eu prego em muitas igrejas onde ainda não sou conhecido, né, eu sempre carrego comigo aí essa foto, né, que apresenta um pouquinho da nossa família. Para aqueles que estão vendo um rosto novo aqui na frente ou pela internet, eu sou Eliezer, eu sou estudante de teologia lá na Faculdade Adventista da Bahia, né, que a gente conhecia antigamente por IAN. Estamos terminando lá o 2º ano de teologia já, viu? O tempo passa muito rápido, viu? Já terminando o 2º ano em breve. E estou com minha família aqui, a Isabela, minha esposa, que também é daqui dessa casa, no Parque Piauí, não é? E as nossas 2 princesas, né? A Vaxi, que talvez muitos viram aqui pessoalmente pela última vez, ainda era menorzinha, né? Bem pequenininha, agora já está uma moça já de 3 anos de idade. E a nossa mais recente aí, herdeira, que é a Sara. Isso, essa é a Sarinha. E é uma bênção de Deus, que Deus nos deu há uns 2 meses apenas. Então, recém-chegada em casa. Está quentinha ainda, né? Saiu do forno recentemente. E é uma bênção para nós também. E peço desde já que vocês continuem orando pela nossa família. Tem sido um desafio a cada semestre, mas tem sido também muito gratificante poder estar ali estudando no seminário, ter acesso a todos os conhecimentos ali que são ali ministrados para nós, todo o preparo também. Não sei se vocês sabem, mas todos os sábados lá no seminário, eu não vou para a igreja da FADBA, né? Eu tenho uma igreja
que eles me deram para cuidar dessa igreja durante todos os sábados e durante todo o semestre. A gente chama de prática pastoral, né? Então, atualmente, minha igreja, onde eu estou indo todos os sábados durante os estudos, fica lá em Feira de Santana, que é ali próximo de Cachoeira, que é a cidade sede ali da Faculdade Adventista, né? Ali na cidade de Feira de Santana, a Igreja Adventista de Jardim Cruzeiro 2, né? Então, essa tem sido ali a minha igreja de prática pastoral. Esse, inclusive, algum dos irmãos de lá está acompanhando esse vídeo aqui, não é? Que Deus os abençoe. Em breve a gente está de volta aí. Meus irmãos, nesta manhã eu quero trazer com vocês aqui um estudo da Bíblia. Não é novo, mas é um estudo que a gente precisa dar uma relembrada, porque nesses últimos tempos muitas coisas têm acontecido no nosso mundo, na nossa igreja, na nossa família, e tudo isso é importante e relevante a gente saber o que a gente vai aprender aqui, para nós seguirmos nos preparando para a volta de Jesus, sem desistir, sem desanimar, tá bom? Nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina sobre crisóis. E os crisóis têm vindo para muita gente. Todos nós, em menor ou maior grau, temos enfrentado crisóis. E parece que em alguns lugares, né, eles têm se concentrado, né? Parece que em alguns lugares a concentração de crisóis por metro quadrado está bem alta. Eu sei que aqui a Igreja do Parque Piauí tem enfrentado momentos muito difíceis, eu acompanho sempre. Muitos irmãos estão passando por dificuldades, já passaram e estão passando nesse momento. Mas eu quero, sem querer ser negacionista, dizer que, infelizmente, ou não, não sei, coisas piores ainda virão. Não quero ser negacionista, a gente vai ter uma mensagem de esperança ao final, mas eu tenho que começar dizendo para você que coisas piores ainda virão. A gente tem estudado muito sobre os crisóis nos prepararem para momentos mais difíceis também. Pois bem, nós vamos ver alguns desses momentos mais difíceis que estão pela nossa frente. O nosso tema de hoje é esse aí, a parousia do iníquo, o último grande engano satânico. Nós vamos rever algumas coisas, e algumas coisas novas e algumas coisas conhecidas, que a gente já estudou aqui, para que a gente, então, entenda qual é o nosso papel nesses últimos dias e como a gente deve lidar com todos os crisóis que ainda virão aí pela frente para nos purificar. Tá bom? Eu quero começar, então, lendo a Bíblia com vocês, rapidamente, o livro de Mateus, capítulo 24, verso 24. Não sei aqui qual é o posicionamento até onde eu posso ir, sem fugir aqui do vídeo, né? Ah, tá, o tapete é o limite, né? Pronto. Aqui em Mateus 24, meus irmãos, a gente vai ler vários textos, mas vai ser tudo assim, ó, bem rápido. Eu trouxe até aqui o slide para que vocês então possam acompanhar e já destaquei algumas partes importantes. Nós vamos estudar hoje sobre a parousia do iníquo. Tem duas palavrinhas aí difíceis, talvez você não ouviu ainda ou não sabe o significado. Parousia e iníquo, mas a gente vai descobrir isso aí até o final da nossa mensagem. O nosso primeiro texto é em Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esse texto aqui está em Mateus 24. Se você não sabe, Mateus 24 e 25 são um único sermão que Jesus pregou e que a gente conhece como sermão profético. Nesse sermão, Jesus dá para nós todos os sinais, acontecimentos, eventos que precederão a sua vinda. Antes que ele volte, essas coisas irão acontecer. E dentre esses sinais, Jesus nos alertou sobre a vinda, o surgimento de falsos cristos. Gravem isso. Operando grandes sinais e prodígios. Diante de nós, muitos enganos ainda surgirão até que Jesus volte. Nos dias atuais, muitos enganos já surgem e outros ainda surgirão até que Jesus volte. Agora, grave isso bem na sua mente, porque a gente vai precisar retomar esse texto lá na frente. Falsos cristos operando grandes sinais e prodígios. Agora eu quero convidar então você para a gente ir para o nosso texto desta manhã, principal, que está em Apocalipse, no capítulo 16, nos versículos 12 até o versículo 16. Nesse texto aqui, nós vamos ler o que diz a sexta praga do Apocalipse, tá bom? O Apocalipse capítulo 16, ele nos dá ali 6 das 7 pragas que serão derramadas sobre a terra antes que Jesus venha.
Essas pragas, se nós estamos com Jesus, não precisamos nos preocupar, porque elas não caem sobre nós, tá bom? Apenas sobre aqueles que não aceitarem Jesus como Salvador. Nesse texto que a gente vai ler, está relatada a sexta praga, tá bom? A gente vai ler o texto, você vai achar de cara um pouco difícil de entender, mas a gente vai entender ele até o final da mensagem. Vamos lá. Verso 12. Derramou o sexto anjo, tá no contexto, né? Anjo, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui na igreja e para os amigos que estão aqui também na internet, no YouTube, acompanhando a gente. Seja bem sincero, ao ler esse texto, de primeira, você conseguiu entender tudo? Conseguiu? Não? Foi um pouco difícil de entender tudo de cara? Você olha assim o texto, rio Eufrates, as águas secam para que se prepare o caminho, os reis que vêm do Oriente, Oriente é ao lado do nascimento do sol, né? O Oriente, dragão, besta, falso profeta, da boca dele saem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, espíritos de demônios, operadores de sinais. O que é tudo isso? É muito confuso de você ler esse texto a primeira vez, sem nenhuma base, nenhum fundamento, nenhum pano de fundo, e você conseguir entender ele de cara. Agora, o que a gente vai fazer aqui nesse momento, então, é conseguir utilizar a Bíblia para entender o que esse texto tem para nos ensinar. Tá certo? E eu quero dar 2 dicas para vocês, então, para nós, quando nós estivermos estudando o Apocalipse. 2 dicas muito importantes. E é bom vocês gravarem ou anotarem para que vocês lembrem sempre que vocês forem estudar o Apocalipse. Quando estudarmos o Apocalipse, nós precisamos sempre ter como pano de fundo, saber, conhecer 2 histórias que aconteceram no Novo Testamento. Se você conhecer essas 2 histórias profundamente, muitas coisas que você vai ler no Apocalipse, inclusive essas, você vai conseguir entender muito melhor. Quais são as 2 histórias? É a história de 2 cativeiros pelo qual o povo de Deus passou. O primeiro, o cativeiro no Egito. Lembra que Israel esteve como escravo no Egito durante ali cerca de 400 e tantos anos? E o segundo cativeiro, o cativeiro da Babilônia. Por causa da idolatria, da desobediência, Jerusalém e o reino dos judeus foi exilado para a Babilônia. Passaram lá 70 anos. Se você tiver em mente essas 2 histórias, com seus detalhes, bem como a libertação final deles, você vai conseguir entender muito melhor muita coisa do Apocalipse. E sabe por que isso acontece? Porque Deus ele fez se produzir a Bíblia de forma muito didática. A Bíblia ela é uma sequência de histórias que vão se repetindo e essas repetições vão ensinando lições para a gente. Você quer ver um exemplo disso? Se eu perguntar para você, qual é o personagem da Bíblia? Estou pensando agora num personagem da Bíblia, tá bom? Que era muito amado pelo Pai. Muito amado pelo Pai. Mas as pessoas próximas dele não gostavam muito dele. A ponto de até mesmo traírem. E o traíram por um valor de 30 moedas. E essa traição causou um mal muito grande para esse personagem. Mas depois esse personagem foi exaltado após passar por tudo isso. De quem eu estou falando? De quem? De José ou de Jesus? É dos 2. A história de José se repete na história de Jesus. Os 2 eram muito amados pelo Pai, mas foram traídos por pessoas próximas. Os irmãos, os amigos íntimos, por um valor igual de 30
moedas. E isso causou um mau tamanho para eles, porque José se tornou escravo no Egito vários anos. Jesus passou por todas as dores e agonias da sua paixão. Mas ao final, tanto José como Jesus foram exaltados ao governo. José se tornou governador do Egito, Jesus recebeu toda a autoridade sobre todo o universo. Percebe? As histórias vão se repetindo para ensinar lições para a gente. Um último exemplo. A Bíblia é cheia de pares de irmãos. Vocês já observaram isso? Caim e Abel, os primeiros. Caim e Abel, o primeiro par de irmãos que a Bíblia menciona. Caim era o mais velho. Ele deveria herdar toda a primogenitura espiritual, mas Abel era o mais novo. E Caim, infelizmente, falhou no seu papel. Mas onde o primeiro falhou, Abel, o segundo, acertou. E quando você avança na história, nós chegamos a outro par de irmãos. Filhos de Abraão, Ismael, o mais velho, Isaque, o mais novo. Onde o primeiro falha também, Ismael, vem lá o segundo e acerta. Filhos de Isaque, nós temos então Esaú e Jacó, outro par de irmãos. Onde Esaú falha, rejeita a primogenitura, Jacó vai lá e acerta. Olha que coisa. O que essas histórias têm para nos ensinar? Por que elas ficam se repetindo uma após a outra? Lá no Novo Testamento, Paulo, ele recebe esse discernimento e ele entende o que aconteceu. Tudo isso apontava para outros dois personagens. Na Bíblia, no Novo Testamento, Paulo chama Jesus de o segundo Adão. Porque onde o primeiro Adão, lá no início, falhou, o segundo veio lá e consertou. Então, as histórias vão se repetindo para ensinar didaticamente lições para a gente sobre o plano da redenção. Tá certo? Agora, aqui acontece a mesma coisa. As histórias dos cativeiros, elas vão nos dar o pano de fundo para a gente entender o que está no Apocalipse, nesse texto que a gente leu. Então, quando agora eu convido você para raciocinar e refletir, quando você para pensar, que história é essa do rio Eufrates secando para que se prepare o caminho dos reis que vêm do Oriente? E agora você lembra das duas histórias dos cativeiros. Onde foi que eu já li isso antes? Onde foi que eu já li essa história antes? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Porque o Apocalipse, ele tem mais seções do Antigo Testamento do que seções inéditas. Então, pense, onde foi que eu já li sobre isso? A resposta está lá no livro de Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 5, na história do cativeiro da Babilônia, na libertação do cativeiro, você vai ter o pano de fundo para entender isso aqui. Lembra da história do povo judeu, que por causa da idolatria, da desobediência, Deus permitiu que os babilônios viessem, invadissem Jerusalém, destruíssem as muralhas, o templo, e levaram vários jovens cativos para a Babilônia? Pois bem, Deus já tinha anunciado tudo isso há muito tempo. No livro de Jeremias, capítulo 25, Deus tinha anunciado até mesmo que esse cativeiro duraria 70 anos, como você vê aí no verso 11. Lá no livro de Isaías também, que viveu ali 150 anos antes que esse cativeiro acontecesse, Deus já tinha anunciado por meio do profeta Isaías qual seria o nome do libertador que livraria o povo do cativeiro lá na Babilônia e qual seria a estratégia de guerra que ele utilizaria. E o profeta Isaías fala então que Ciro seria esse homem. E quem era Ciro? Ciro era um dos reis de um reino chamado Medo-Pérsia. A união de dois reinos, a Média e a Pérsia. Ciro e Dario eram os dois líderes desses reinos. E agora Ciro, como anunciado e previsto pela Bíblia, ele então liberta o povo judeu da Babilônia. E como é que ele faz isso? Você lembra da história? Daniel capítulo 5, o rei da Babilônia, Belsazar ali, está dando um grande banquete para 1000 dos seus nobres. E lá eles começam a beber, a comer. E agora, num desafio ao Deus do céu, Belsazar manda trazer todos os utensílios do templo de Deus, que estavam lá em Jerusalém. E agora ele começa a beber, junto com seus nobres, beber neles, beber bebida fermentada, alcoólica. E agora começa a dar louvor aos deuses da Babilônia, de ouro, de prata, de bronze. Essa narrativa está em Daniel capítulo 5. E de repente aparece uma mão sobrenatural e começa a escrever na parede uma sentença contra a Babilônia. Você lembra dessa história?
exatamente naquela noite, Ciro entrava dentro da cidade de Babilônia para libertar os judeus. E como é que ele conseguiu essa façanha? Babilônia era uma cidade imensa, toda cercada por muros, por muralhas poderosíssimas. Naqueles tempos bíblicos, se você era um governante, tinha um exército, queria tomar uma cidade, mas ela era grande e fortificada como Babilônia, você não tinha como lutar de frente. Não tinha como chegar lá na muralha e começar a bater lá para derrubar. Não, porque você ia morrer e perder todo o seu exército com o pessoal ali atacando de cima dos muros. Então, o que os exércitos faziam? Eles cercavam toda a cidade, acampavam literalmente com todos os seus soldados ao redor da cidade, e ali eles não permitiam que ninguém entrasse e nem saísse da cidade. E por que eles faziam isso? Em algum momento ia começar a acabar a comida ali dentro. Em algum momento a água também ia começar a acabar ali dentro. E aí as pessoas iam começar a ficar fracas. Ou você se rende, ou você luta fraco e morre. Então essa era a estratégia mais comum. Só que com Babilônia não funcionava isso. Sabe por quê? Porque pelo meio da cidade passava um rio imenso chamado Eufrates. Imagina aí, imagina Teresina aqui Teresina é cortada, né, por 2 rios. Imagina um rio imenso atravessando a cidade. Isso acontecia em Babilônia. Se um exército cercasse Babilônia para tomar ela ia viver muito tempo ali, plantando às margens do rio, bebendo da água do rio, e esse cerco ia ficar muito caro. Nenhum exército ia aguentar tantos anos cercando uma cidade até que acabassem os recursos lá dentro. Então não dava certo isso. Então o que Ciro, inteligentíssimo, fez? Já que quem dá alimento para vocês é o rio Eufrates, pois vou usar uma estratégia aqui. Antes de o rio entrar na cidade, ele agora desvia o curso do rio. E quando ele desvia o curso do rio, numa obra arquitetônica muito grande, o que acontece com o rio Eufrates dentro da cidade de Babilônia? Ele seca, ele desce. E agora dá a oportunidade que Ciro e seu exército precisavam para entrar caminhando pelas margens do rio Eufrates e invadir e tomar a cidade de Babilônia. Exatamente naquela noite da festa lá que Belsassar estava dando, quando Deus enviou uma mão sobrenatural para escrever a sentença de Babilônia. Gravaram essa história? Aprenderam a história? Ouviram? Agora vamos ler de novo o texto que a gente está estudando? Vamos ver? Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente, ou do lado do nascimento do sol, dependendo da sua versão. O que a Bíblia está narrando aqui, nesse momento? A Bíblia está narrando, simplesmente, a queda de Babilônia. A Bíblia está narrando a queda de Babilônia, porque foi assim que Babilônia caiu. O rio Eufrates foi secado e deu oportunidade para que viessem os reis do Oriente, Ciro e Dario, e tomassem a cidade. Só que tem um problema aí. Babilônia não existe mais hoje. A cidade foi destruída há muito tempo. Então, do que é que João está falando? Que Babilônia é essa? Que não existe mais hoje. E isso aqui, as pragas vão acontecer já nos nossos dias, no finalzinho de tudo. Que Babilônia é essa? Bom, o Apocalipse fala sobre uma Babilônia também. Uma Babilônia que não é uma cidade física mais, mas é, de forma bem simples falando assim, toda a união e o sistema e confusão religioso que existe no nosso mundo hoje, que é contra a Bíblia. Todo o sistema religioso ontem que é contrário ao que a Bíblia ensina, o Apocalipse chama de Babilônia. Agora, essas instituições, esses sistemas, essas igrejas irão um dia cair da mesma forma como a cidade de Babilônia caiu para o Império Medo-Persa. É o que a Bíblia aponta. E como é que isso vai acontecer? A história nos revela. Aquilo que dá alimento, suporte e apoio à Babilônia será retirado. Quando as pessoas nos nossos dias verem as pragas caindo sobre elas, e elas sofrendo as pragas vindas de Deus, e aquilo não passa, por mais que eles tentem fazer, mas não passa. Eles agora vão se voltar para os seus líderes religiosos, para as suas igrejas, e vão perguntar:
o que foi que vocês fizeram conosco? Porque a gente está seguindo tudo que vocês disseram, mas nós estamos sofrendo as pragas do Apocalipse. O que é que está acontecendo? Eu não quero mais te seguir. E esse sistema religioso falso, no mundo todo hoje, que prega contra a Bíblia, vai cair, porque vai perder o seu apoio popular. O suporte popular será removido, as águas serão secadas, aquilo que dá força, que dá alimento, será tirado. E tudo que você vê aí afora, de instituições, de igrejas, de líderes que pregam de forma voluntária contra a palavra de Deus, esse sistema irá cair. Essa é a sexta praga do Apocalipse. O que é a sexta praga do Apocalipse? A queda da Babilônia espiritual do nosso mundo. Mas a gente só conseguiu entender isso porque a gente olhou para a história de Daniel, lá do cativeiro da Babilônia. Verso 12, acabou a sexta praga. Do verso 13 em diante, agora, a gente está falando de outro assunto. No verso 13 diz assim, ó: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E agora? Como é que a gente sai disso aí? Dragão, besta e falso profeta, isso aí eu já vi no Apocalipse. Ó, isso aí eu já li. Em Apocalipse 13, é um capítulo conhecidíssimo dos adventistas, fala do dragão, fala da besta, que é a besta que sobe do mar, e fala do falso profeta, que é a besta que sobe da terra. Ah, isso aí os adventistas, muitos conhecem bastante, né? Alguns que já estão aí mais tempo aí. Esses 3 eu já conheço, eu sei que são 3 poderes no final dos tempos, nos nossos dias, que se unirão contra o povo de Deus. Certo, mas e aí agora? Da boca dele saem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Que mensagem é essa que sai da boca desses 3 poderes e é semelhante a rãs? Olha que coisa, Deus tem 3 mensagens também, não tem? As 3 mensagens dos 3 anjos. Ou como a gente fala, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Mas Satanás e os seus também têm 3 mensagens. 3 espíritos imundos. É uma mensagem que é opositora à mensagem que os filhos de Deus têm de pregar nos últimos dias. Mas agora a gente não resolveu tudo ainda. Por que que esses enganos são semelhantes a rãs? O que é que João tinha na cabeça quando ele escreveu que os enganos eram semelhantes a rãs? Por que ele não comparou com, sei lá, algum outro animal lá da região dele? Por que ele não comparou esses enganos a um leão, a um cachorro, sei lá, uma ave? Por que que João escolheu rãs para comparar esses enganos nos últimos dias? Aí a gente precisa recorrer, novamente, às 2 histórias que eu falei para vocês. Uma é o cativeiro da Babilônia, a gente já usou. A outra é o cativeiro do Egito. Espera aí, onde foi que eu já li sobre rãs na Bíblia? Onde foi? Não foi exatamente nas pragas do Egito? Lá tinha uma praga que era rãs. Tinha ou não tinha? Lá tinha uma praga que era sobre rãs. A segunda praga do Egito foi uma infestação imensa de rãs sobre toda a terra do Egito. Isso aí está lá em Êxodo capítulo 8. Mas agora, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o que João está escrevendo em Apocalipse 16? Vamos lembrar da história? Lá em Apocalipse, lá no livro de Êxodo, Deus tinha chamado Moisés e Arão para libertar o seu povo. Lembra disso? Moisés e Arão para libertar Israel do cativeiro do Egito. Moisés e Arão vão lá. Faraó, liberta o povo. Faraó, não. Quem é esse Deus aí? Então Arão joga o seu cajado no chão e ele se torna o quê? Uma cobra, uma serpente. E aí o que acontece então? O faraó manda vir os magos do Egito e eles fazem o quê? Eles imitam, de alguma forma, com algum truque ou ilusão, porque Satanás não pode dar a vida, só Deus. Mas de alguma forma, com algum truque, alguma ilusão, os magos do Egito também imitaram a mesma coisa, para que dissessem, esse Deus aí não é de nada, nós também fazemos isso. Mas aí depois vem a primeira praga. Moisés e Arão, pelo poder de Deus, fazem com que todas as águas potáveis do Egito se tornem o quê? Sangue. E aí, Faraó manda vir então os magos, e os magos, com algum truque, alguma ilusão, produzem a mesma coisa, a mesma façanha.
As águas ali vermelhas como sangue também. E aí vem a segunda praga, que é a praga das rãs, que está aqui no capítulo 8, né? Moisés e Arão, pela dureza do coração de Faraó e pelo poder de Deus, fazem vir rãs sobre toda a terra do Egito. E olha o que diz o verso 7 agora. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre toda a terra do Egito. Novamente, outro engano, outro truque, outra ilusão. Mas agora, meus irmãos, prestem atenção, porque quando vai chegar a terceira praga, você que está na internet também, quando vai chegar a terceira praga, olha o que diz a Bíblia no verso 18. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos. Essa tinha sido a terceira praga. Porém, não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Até a segunda praga, Deus permitiu o engano satânico reinar ali no Egito. Satanás imitando a obra de Jesus para tentar enganar as pessoas. Mas a partir da terceira, ele impôs um limite. Então, o que a praga de rãs tem de diferente? Ela é o último engano satânico. É o último engano satânico. Depois disso, não tem mais. É o limite. É o limite. Só vai até aqui. Você só pode enganar até aqui. Como se Deus dissesse para Satanás. Então, o que tem de diferente e especial na praga de rãs é que ela é o último engano satânico. Quando João, lá em Apocalipse 16, está falando sobre 3 espíritos imundos que saem da boca da besta, do dragão, da besta e do falso profeta. E esses enganos são semelhantes a rãs. João está dizendo assim, olha, vai ser o último. Se preparem, porque vai ser o último engano satânico. No verso 14 é dito também que, olha, eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Lembra do nosso texto de Mateus 24? Surgirão falsos cristos e falsos profetas operando o quê? Sinais. Esses enganos aqui têm a ver, então, com não apenas a mensagem, mas também com a produção de sinais miraculosos, sobrenaturais. Olha como a gente está começando agora a clarear um pouquinho mais a mente para o que João está dizendo. João está falando, meus irmãos, que nestes últimos dias em que nós estamos vivendo, Satanás está guardando os seus últimos e maiores enganos para esses dias. E um último engano satânico vai vir sobre a terra também nesses dias. Enquanto estiverem ali ocorrendo as pragas, durante esse período, pouco antes, ali, Satanás vai produzir o seu último e maior engano. O apóstolo Paulo já falava sobre isso também. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e no versículo 9, o apóstolo Paulo já falava sobre isso. Ele fala em todo esse capítulo sobre a grande obra do anticristo, que ele chama de o homem da iniquidade, o filho da perdição. Mas ele também chama de iníquo. É por isso que o nosso tema é a parousia do iníquo. Quando a gente está falando de iníquo, a gente está falando de anticristo. E embora a Bíblia nos aponte vários sistemas humanos que se colocam como anticristo contra Cristo, o principal anticristo de todos é quem? É o próprio Satanás. Porque ele é que é contrário e opositor a Cristo desde o início. Então, o principal anticristo é Satanás. Embora ele use sistemas humanos que atraem para si esse título de anticristo, Satanás é o principal deles, porque ele se opõe diretamente a Cristo. E Paulo está falando da obra de Satanás nos últimos dias, quando ele diz assim, ora, o aparecimento, ou a vinda, o surgimento, depende da sua versão, do iníquo, do anticristo, é segundo a eficácia de quem? De Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Quando Paulo está falando sobre a obra de Satanás antes que Jesus volte, porque esse é o contexto do capítulo 2, é a volta de Jesus, do capítulo 1, ele está dizendo, olha, que em algum momento, esse iníquo, esse anticristo, Satanás, ele terá um aparecimento, ou um surgimento, ou uma vinda. E a palavra que é utilizada aí, eu trouxe até no
aqui no telão para vocês verem, né? Eu trouxe o verso 9 de duas formas. Eu trouxe no português e trouxe no grego também. Quem quiser dar uma lida aqui no texto de baixo, em grego, viu? Essa palavra aqui, que está marcada de verde, é a palavra para aparecimento ou para vinda, é essa palavra grega parousia. Então, quando a Bíblia fala de vinda, ela tem várias formas de escrever isso no grego. Paulo tinha várias opções ali para falar de vinda. Ele podia escrever vinda, surgimento, aparecimento, isso com as palavras gregas. Mas ele escolheu uma palavra específica chamada parousia. E o que essa palavra tem de especial? Naqueles tempos, naqueles idos bíblicos, quando um rei saía à batalha com seu exército, e ele então voltava derrotado da guerra, o exército todo voltava cabisbaixo, em silêncio. Na cidade não havia festa. Se houvesse um portão dos fundos, o rei entrava pelo portão dos fundos e se intocava lá no palácio, e não tinha comemoração, não tinha festa, não tinha nada. Mas, se o rei vai à guerra, e lá ele vence, ele conquista, ele derrota, ele volta vitorioso, quando ele volta para a sua cidade, há uma grande celebração ali esperando. Há uma grande festa. As pessoas aguardam o rei ali formando um corredor pelos portões da cidade. Elas jogam folhas de palmeiras pelo chão para que o rei e seus soldados vitoriosos passem. Elas gritam, elas cantam, elas celebram em nome do rei que é vitorioso. E a esse tipo de vinda, de retorno, de aparecimento, naqueles tempos se chamavam no reino grego, porque o grego era o idioma mais falado ali, embora a Grécia não fosse o império mais poderoso do mundo, mas ali no Império Romano, mesmo no meio do povo judeu, o grego era o idioma falado, como hoje é o inglês. Hoje a gente fala inglês em quase todos os países. Era o idioma comercial. O grego também era assim. No grego, esse tipo de vinda vitoriosa e gloriosa eles chamavam de parousia. Parousia. Quando vinham também governadores e imperadores visitar uma cidade, acontecia também a mesma coisa. As pessoas recebiam com uma grande festa. E essa recepção, essa celebração, era também chamada de parousia. Então, Paulo poderia ter escolhido muitas palavras para falar sobre a vinda, o aparecimento do anticristo, do iníquo. Mas ele escolheu a palavra parousia, que é a mesma palavra que é utilizada na Bíblia para o retorno glorioso de Cristo também. Lá em Mateus 24:3, quando os discípulos perguntam, olha, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Eles estão perguntando, que sinal haverá da tua parousia? Eles queriam que Jesus revelasse aquele momento em que ele ia se revelar com glória e assumir o reino. O que a gente consegue concluir disso? Quando Paulo está falando que Satanás terá uma parousia, ele está falando que um dia, nestes dias em que estamos vivendo, muito em breve, Satanás imitará a volta gloriosa de Jesus. Lembra? É um engano poderoso, o último, o máximo, o mais forte. Quer dizer que Satanás, antes que Jesus venha, nesses últimos dias ele imitará, ele personificará a Cristo, imitará a sua vinda, de acordo com o que João e Paulo nos apontam. E isso é terrível. Por quê? Porque hoje em todo o mundo, todas as religiões, cristãs, não cristãs, aguardam a vinda de algum libertador, de algum prometido, seja, por exemplo, o próximo ser iluminado no budismo, ou seja, a vinda de um grande profeta em outras religiões, ou de Jesus no cristianismo, e até mesmo fora das religiões, no meio científico, as pessoas aguardam, dentro do ateísmo até, em algumas vertentes, um contato com seres vindos do espaço, com seres de outros planetas. Então, todo mundo, de uma forma ou outra, espera que, em algum momento, alguém venha de fora para esse mundo. Satanás tentará abraçar a todos esses grupos de uma única vez, com a sua imitação da volta de Jesus. Isso é o que Paulo e João nos apontam na Bíblia. Agora, a Bíblia a gente já conseguiu mostrar
que Satanás imitará a volta de Jesus. Mas Ellen White também escreveu sobre isso. E ela diz assim, como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. Sabe o que é personificar? É imitar. Você vem no lugar como se fosse a pessoa. Satanás virá como se fosse o próprio Jesus. Ele personificará a Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Olha só. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio! Cristo veio! O mundo acreditará. Lembra da parousia? Cristo veio, a celebração. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. A sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo, e então em seu pretenso caráter de Cristo alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos, a eles enviados com a luz e a verdade. É este, meus irmãos, o poderoso engano, quase invencível. Nesse momento, é o cumprimento máximo das palavras de Cristo. Surgirão falsos cristos, operando grandes sinais e prodígios. Esse é o momento do cumprimento máximo dessa profecia de Cristo. Porque este vai ser um engano poderoso, quase invencível. Lembra que Jesus falou, se possível, enganaria até os próprios eleitos. Agora, mas então ainda bem que eu estou ouvindo isso aqui agora, não é? Porque se agora eu sei que isso vai acontecer, então não corro o risco de ser enganado. Alguém poderia pensar assim, não é verdade? Mas eu quero te convidar vocês a pensarem de outra forma também. Aqui diz em Apocalipse 16 que esse engano envolvia a operação de sinais. São sinais sobrenaturais, miraculosos, que serão produzidos por esse ser. Mas será que sinais miraculosos, milagres, podem tomar o lugar do que diz a palavra de Deus, dos ensinos que a palavra de Deus produz? Será que milagres podem tomar o lugar da Bíblia? A resposta é que não. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será o quê? Impossível distinguir entre ambos sem o quê? Sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho destas, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. Sabe o que isso quer dizer? Que quando chegar alguém aqui, aqui não, mas quando acontecer isso, e está muito perto, nos nossos dias, quando estes milagres começarem a ser produzidos na sua frente, diante dos seus olhos, não foi ninguém que te contou. Você viu, estava lá, a pessoa não andava, você conhecia a pessoa, e ela foi curada, e agora ela anda. A pessoa não enxergava, você sabia porque você conhece a pessoa, e ela foi curada na sua frente, e agora passou a ver. É um milagre, aconteceu, sobrenatural. Mas, e agora? E a pessoa ainda diz que é Jesus, e profere as bênçãos da Bíblia. Como é que você não vai acreditar nisso? É por isso que, é impossível distinguir entre o verdadeiro e o falso sem o auxílio das Escrituras Sagradas. A Bíblia nunca será suplantada por manifestações miraculosas. É por isso que a gente também não deve dar muita atenção e relevância. Acontece milagre acolá está acontecendo milagre. Não, a Bíblia nunca será suplantada, substituída
por manifestações miraculosas. Porque milagres não provam o que é divino e o que não é. Satanás também os opera. A verdade precisa ser estudada, precisa ser pesquisada como tesouros escondidos. Não serão dadas maravilhosas iluminações à parte da palavra de Deus ou para tomar o lugar dela. Apegai-vos à palavra, recebei o enxerto da palavra, que torna os homens sábios para a salvação. Sabe o que isso representa para mim e para você? Eu preciso sair, e é uma coisa que eu sempre falo, quase todo sermão eu falo isso, mas eu preciso sair da superficialidade do meu conhecimento, do meu relacionamento com a Bíblia. Eu preciso me aprofundar, eu preciso entender, eu preciso conhecer profundamente aquilo que Deus tem reservado para mim e tudo aquilo que vai acontecer nesses últimos dias, para que eu não seja enganado. Eu quero muito ver a volta de Jesus, e se eu não estiver preparado, vai vir Satanás e vai me enganar, porque eu estou esperando exatamente isso. Mas, se nos apegarmos à palavra de Deus, por ela nós poderemos julgar aquilo que é divino e aquilo que é satânico. Ah, mas curou e fez um milagre, foi muito bonito, todo mundo aplaudiu e a pessoa começou a sair correndo e pulando. Mas depois ensinou, olha, mas, sabe lá os mandamentos? O quarto lá, não, agora é diferente. Agora eu estou inaugurando um novo momento no mundo. Agora vocês vão guardar outro dia. Pela Bíblia. Falou contra a Bíblia, não é divino. É satânico. Pode ter sido o maior milagre, mais bonito do mundo, mas é satânico. Porque esse livro aqui, Deus deixou registrado alguns textos aqui muito fortes. Um deles diz assim, palavras de Jesus: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você consegue olhar pela janela aí? Dá para enxergar o céu ainda? Consegue dar uma pisada assim no chão? Consegue sentir a terra ainda? Bom, parece que o céu e a terra ainda não passaram. Se o céu e a terra ainda não passaram, quer dizer que a palavra de Deus também não passou. A palavra de Deus continua válida. Embora muitas pessoas por aí no mundo ataquem esse livro, a palavra de Deus continua valendo. E sabe, infelizmente, os ataques à Bíblia antes, a gente via à distância, né? A gente via assim, o mundo atacando, cientistas de longe, alguns, ou religiosos de longe atacando a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas, infelizmente, hoje, já é possível você encontrar pessoas que se dizem como nós, adventistas, mas atacando também o poder dessa palavra. Muitos dizem assim, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. Cabe a nós agora, então, estudarmos e descobrir o que é a palavra de Deus e o que não. Ou, se Jesus não repetiu nenhum ensinamento do Antigo Testamento, então não é mais para seguir. Meus irmãos, isso vai contra o próprio testemunho da Bíblia. Porque no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, está escrito assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para o quê? Para o ensino, para a correção, para a educação na justiça e para mais uma coisa aí. Toda a Escritura é inspirada. Então, pode estar com um sobrenome de adventista, pode ser conhecido na igreja e fazer muitas obras, pode ser até um pastor adventista, mas tudo devemos provar por meio desse livro. Se é a Bíblia que nos dá segurança para os últimos dias, a maior coisa e mais terrível que poderia acontecer hoje para nós é deixar de acreditar nesse livro como palavra inteira de Deus. Por que você acha que Satanás ataca tanto a palavra de Deus nesses dias? Porque nos últimos, somente ela que vai nos resguardar de ser enganados por ele. E é por isso que hoje você vê pessoas atacando esse livro, dizendo que ela precisa ser, às vezes, atualizada. Isso aqui é antigo, algumas coisas, o mundo mudou, a sociedade mudou, nós temos que atualizar a Bíblia. Algumas coisas que eram proibidas por ela, hoje não são mais. Precisamos agora pensar nos novos grupos da sociedade que nós temos, precisamos agora atualizar a Bíblia de acordo com o mundo que nós vivemos.
Bíblia inclusiva agora, né, irmão? Olha aí, o irmão está falando para os irmãos da internet aqui, o irmão está falando que hoje em dia está falando até mesmo de uma Bíblia inclusiva. E eu vou dar um testemunho pessoal para vocês. Isso tem dado até mais trabalho no seminário, quando você está estudando para se tornar um pastor, porque agora você tem que estudar uma imensa porção de teologias. Agora você tem que estudar teologia disso, teologia daquilo outro, teologia disso, disso e disso, para você poder entender do que estão falando. Antigamente os ataques eram... Você ficava olhando de longe, as pessoas atacando a Bíblia, assim, não está me atingindo. Mas hoje em dia não, está partindo daqui de dentro. Meus irmãos, não deixem que a palavra de Deus, no seu coração, seja questionada no sentido de agora você deixar de acreditar nela como palavra de Deus. Você pode ter dúvidas, sim. Você pode investigar e questionar, sim. Mas espero que você estude profundamente a ponto de analisar que as evidências que nós temos nela apontam para que ela realmente seja a palavra inspirada de Deus como um todo. Nos últimos dias, é o apego a esse livro que vai nos manter livres dos enganos de Satanás. Agora, esses últimos dias não estão longe, não. Eles já estão acontecendo. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Não olhem para isso que eu contei hoje, não olhem para esses enganos satânicos, a personificação, não olhem para isso como dias muito longos no futuro. Não. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós estamos vivendo nos últimos dias e a qualquer hora, um evento só começa a desencadear todos os outros. Então, hoje, nós precisamos sair da superficialidade, encarar esse livro com seriedade. Estudar profundamente. O conhecimento do seu marido não vale para você, esposa. O conhecimento da sua esposa não vale para você, marido. O conhecimento dos pais não vale para você, filho. Nem o conhecimento do filho vale para os pais. Cada um precisa ter o seu relacionamento, a sua experiência com Deus na sua palavra. Agora, exatamente, né? Há sempre a incerteza da morte diante de nós, né? E, inclusive, eu gostaria de terminar essa mensagem não falando da vinda de Satanás, mas falando da vinda daquele que vem após isso. E que essa imitação barata do inimigo não vai chegar nem aos pés daquilo que Jesus produzirá quando ele retornar a essa terra. As descrições humanas que nós lemos na Bíblia, elas são insuficientes para conseguir apresentar diante de nós todo o esplendor daquele grande dia. As descrições proféticas que nós temos através de Ellen White, por mais detalhadas que sejam, não conseguem mostrar para nós toda a beleza e grandiosidade do dia da volta de Jesus. Mas uma coisa eles apresentam e é certa, esse dia vai chegar. E a Bíblia apresenta, nesse dia, algo que para mim é maravilhoso. Talvez um dos eventos mais incríveis que já acontecerão na humanidade. O maior reencontro do mundo inteiro, de toda a história humana, acontecerá quando Jesus retornar. Nós temos passado, nesses últimos meses, dias, semanas, meses, por muitas percas. E eu sei que aqui entre vocês também, muitas pessoas têm sido ceifadas pela morte. Mas eu quero dizer para vocês algo que vocês já sabem. Quando Jesus voltar, todos aqueles que morreram em Cristo, morreram crendo que Jesus era o seu Salvador, serão ressuscitadas e se encontrarão conosco. Nós veremos eles, nós falaremos com eles. Eles não ressuscitarão mais como morreram, com doenças, imperfeições, mas ressuscitarão, de acordo com o livro de Paulo, a carta aos 1 Coríntios, de forma perfeita, incorruptível. E nós teremos o privilégio também de passar pela mesma experiência.
a morte vai ser para sempre afastada do nosso corpo, as doenças para sempre serão afastadas do nosso corpo, a corrupção para longe. Nós passaremos pelo maior reencontro de toda a história da humanidade. Todos esses que foram ceifados pela morte, nós os veremos de novo, aqueles que morreram em Cristo. Eu não sei você, mas se Deus me permitir estar vivo nesse dia, e eu espero que sim, né? Porque isso depende de salvação ou perdição. Ele quer que eu me salve. Eu quero muito estar lá, mas Deus deseja também que vocês estejam lá também. Não tristes por estarem vendo a vinda dele, mas alegres, alegres com o reencontro, alegres porque esse mundo passou, alegres porque estão vendo a Cristo face a face, alegres porque agora estaremos indo para um novo lar, sem nenhuma das mazelas que nós vivemos aqui. Agora, enquanto estamos aqui, temos crisóis a enfrentar, temos lutas a enfrentar. Até que Jesus venha e nos liberte, nós temos lutas a enfrentar aqui. Por isso, meu apelo final para você é: permaneça firme. Mesmo que todos abandonem, mesmo que todos se afastem desse caminho, não desista, permaneça firme. Mesmo que todos descartem esse livro como inspirado, não descarte você. Se relacione com Deus através desse livro, da sua palavra. Se prepare para esse dia, meu irmão. Está muito perto de chegar. Nenhuma conquista humana aqui vale a pena ser trocada pelas recompensas daquele dia. E eu sei que a gente fala muito das mansões, da vida eterna, da juventude, do ouro, do mar, da árvore da vida. A gente fala muito de tudo isso, mas eu quero dizer para você que o melhor do reino de Deus é o privilégio de poder conviver e ver face a face o próprio Rei. E isso é o melhor do reino de Deus. Então eu te convido nessa manhã, entesoure as verdades desse livro no teu coração, para que eles te ajudem a preparar-se para esse dia, a nunca abandonar esse caminho, mas a manter-se firmes até o final. Mesmo que todos te abandonem, é o hino que eu vou cantar agora. Mesmo que todos os amigos se afastem, mesmo que você seja perseguido, mesmo que tudo isso aconteça, mas que a presença de Jesus na sua vida seja o suficiente para te manter firme e perseverante até o dia em que Ele vai voltar a essa terra. Que Deus te abençoe, meu amigo. Te convido a cantar comigo esse hino. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos seus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Já posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e
que eu seja perseguido em meu viver. Tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Já posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Que nosso Deus seja louvado, amém? Vamos orar nesse momento todos juntos então. Louvo o teu nome, Pai querido, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E todas as manhãs ela se renova em nossa vida. E nesta manhã, Pai, mais uma vez a tua misericórdia é apresentada diante de nós, quando a tua palavra nos apresenta aqueles eventos que se desdobrarão nesses últimos dias em que vivemos, Pai. Isso é misericórdia da tua parte, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos prepararmos para que a nossa vida permaneça firmada em Cristo, mesmo diante de tudo que Satanás irá produzir nesses dias. E o que nós queremos te pedir nesse momento, então, Pai, é, por favor, nos ajuda a darmos ainda mais valor a essas Escrituras. Que estes escritos, Pai, encontrem lugar no nosso coração e que eles nos ajudem a não sermos enganados, mas a permanecermos firmes ao lado da tua verdade. E que um dia, Pai, depois de passar por tantos crisóis nesse mundo e pelos que ainda nos esperam, finalmente o Senhor nos dê a libertação que tanto aguardamos. Conserva-nos firmes nesse dia, Pai, até esse dia. Que, como o apóstolo Paulo diz, nos ajude a viver pela fé, não como aqueles que retrocedem para a perdição, mas sendo da fé para a preservação da alma. Essa é a nossa oração, Pai. E a Ti nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.